quais são, aqui na plataforma Aprenda, vamos continuar nosso curso, mas quais são os principais bens para você não esquecer? Primeiro, as terras devolutas. Você sabe muito bem que o Brasil é um país, né, que passou por um processo de formação das capitanias hereditárias. Os portugueses receberam lá as parcelas das sesmarias, dos lotes, né? Depois nós evoluímos para uma monarquia. E aí nós fomos dividindo aquelas sesmarias em estados da federação, estados, que a gente não tinha federação, nós tínhamos monarquia. Tinha lá o que? As províncias. Província de Pernambuco, província do Rio de Janeiro. E aí nós evoluímos da província para o quê? Para o estado da federação. E nesse contexto, muitas terras são devolutas. Elas não têm nenhuma finalidade específica, né? Nós temos aí a defesa das fronteiras, que essas terras que são indispensáveis, bens, construções militares, vias federais de comunicação, preservação ambiental, a defesa das fronteiras. Todos esses bens, eles são terras devolutas, tudo bem? Então, da União. Então, nós estamos classificando os bens da União, tá bom? Lá, a partir do artigo 22 ali da Constituição, onde tem ali a estrutura da União. A plataforma continental, sobre o domínio da União também, lá no artigo 11 da Lei 8.617 de 93, 330 quilômetros de extensão ali, as 200 milhas ali, que marca aí a plataforma continental, né, onde a União tem a sua jurisdição da Marinha através das suas pesquisas científicas. Os terrenos de Marinha também são da União, 33 metros a partir das terras, né? Tudo depende de autorização federal, domínio útil, de forma onerosa, gratuita, nessa região aí, tá certo? Terras de Marinha da União, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Os índios estão sob a tutela da União. Vocês estão sob a tutela da União, os seus bens também, né, estão ligados à União, para que a União faça proteção através da Polícia Federal. Vocês estão assistindo aí a invasão dos garimpeiros nas terras indígenas. Então nós temos que combater isso, né? E os bens de uso especial. Então você tem a série onde os índios também participam dos resultados nas lavras, quando autorizado a garimpagem, né? Então você tem aí o domínio da União, porque essa propriedade é da União, né? A faixa de fronteira não precisa nem falar, 150 metros de largura para defesa do território nacional. Então, na fronteira, 150 metros ali, é da União, porque senão a União não consegue fazer a defesa. Algumas ilhas que cercam água por todos os lados pertencem também a quem? A União, artigo 20, inciso 4 da Constituição Federal. Então, você tem uma série de ilhas fluviais e lacustres, ilhas marítimas pertencentes à União, alguma ilha costeira que pode estar dentro do município, né, pode ser afetado ao serviço público, que é a Unidade Ambiental Federal, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Águas públicas, a água é um bem, né, podem pertencer à União, mas podem pertencer aos estados e à federação. As águas superficiais. Claro que nós temos o Código das Águas, né, que essas águas são de uso comum ou dominicais. Nós temos os terrenos reservados, que nós temos aí, pertencem aos estados, podem pertencer até municípios, sob domínio privado, né? E aí você tem o uso dos bens públicos por particulares. Quando você faz o quê? Você passa esse como é de uso comum ou de uso privativo, você pode passar para o particular utilizar, né? Claro que isso não é normal, mas você pode fazer o uso privativo através de um bem público, quando você tem uma autorização, uma permissão ou a concessão de uso especial para fins de moradia. Então, autorização, como eu falei para vocês, como serviço público, é um ato unilateral, discricionário e precário. Não esqueçam isso. Utilize, e ele vai utilizar um bem público. O Estado pode fazer isso. É discricionário, o Estado passa para quem ele quiser. Claro que é de interesse público, tem que ter interesse público, tá certo? É óbvio que o interesse particular vai ser utilizado ali, mas o Estado, no fundo, tem um fundo público que é o interesse da moradia, por exemplo, né? Ou uma permissão de uso, uma natureza negocial, não depende de prévia licitação,
né? Tudo que eu falei para vocês, precário. Tanto a autorização como a permissão são precários, são unilaterais, né? Você pode, né? Nem depende nem de prévia licitação, diferente da concorrência, que tem um contrato complexo, né? Então, a permissão também você pode permitir que o indivíduo use, ou então a cessão de uso. Determinados prédios de serviço público também é um ato administrativo de regime de colaboração precariamente gratuito, né? Então, tanto a cessão de uso como a concessão de uso são precários, são discricionários. A concessão de uso, ela pode ter um contrato administrativo, mas sendo precário. O importante é a discricionariedade, tá certo? E quando você faz o contrato, não ostenta mais a precariedade. Então, nós temos a transferência. Ou então você pode fazer a concessão de direito real de uso, que é o que nós chamamos o contrato administrativo, através do decreto número 271 de 28 de 1967, 28 de fevereiro. Então você tem aí a concessão de direito real de uso. O poder público pode fazer isso para urbanização, regularização fundiária, industrialização, edificação, cultivo da terra. Tá bom? Ou então você pode fazer uma concessão de uso especial para fins de moradia, já que os bens públicos não passam pelo uso capião. Não esqueçam isso. Então, aqui não vai caber, né, o uso capião contra a terra pública. O uso capião só para terra particular. 5 anos sem oposição. Ah, mas a terreno é público. Não tem uso capião contra a terra pública, só com terreno particular. 50 hectares rural e 200 metros urbano, sem oposição, 5 anos, privado. Tá bom? Então a gente encerra aqui, né, o que nós chamamos do conceito de bens na administração pública. Daqui a pouco a gente volta.